E o Bradesco segue crescendo. O resultado do segundo trimestre de 2022 reportou um lucro de mais de 7 bilhões. E quando pegamos 2022, o primeiro semestre, o Bradesco distribuiu pouco mais de 4,7 bilhões de reais em dividendos. Então, nosso papo hoje é sobre o Bradesco, sobre os dividendos e o crescimento dele. Mas antes de começar o vídeo, dá um like, se inscreva no canal, ative as notificações e comentem. Você investe nas ações do Bradesco e dos grandes bancos, Itaú, Santander e Banco do Brasil? Eu vou sortear uma caneca do canal e um livro Investidor Inteligente. Para participar, basta comentar. O resultado sai no meu Instagram na terça-feira, 9h30 da noite, então aproveite para me seguir lá também. E vamos lá, pessoal? Hoje a gente vai falar aqui sobre o Bradesco, Estamos diante da temporada de resultados do segundo trimestre de 2022 e para começar a falar aqui do Bradesco, quando a gente pega os dividendos, pagos aqui em 2022, nós temos aqui pouco mais de 4,7 bilhões de reais. Tem distribuído aqui um payout bruto de 36%, essa é a relação de quanto ele pagou versus quanto ele deu de lucro. Quando a gente olha para o dividend yield acumulado nos últimos 12 meses, a gente vê uma taxa de 6,5%, então vem crescendo aqui, dado a melhora no lucro do Bradesco, e isso deve continuar, mas é isso que a gente vai analisar. O resultado foi um resultado positivo com alguns pontos de atenção. Bom, quando a gente pega o Bradesco, desde o início do ano para cá, está subindo um pouco mais de 3%, levemente acima do Ibovespa, que está subindo quase 2%, mas quando a gente compara com os outros bancos, o Itaú está subindo 15%, o Banco do Brasil subindo 31%, o Santander apanhando 4,9%, já comentei aqui sobre o Santander, que tem demonstrado um resultado aquém dos outros bancos, tá? Mas vamos começar aqui a olhar para a foto do resultado, para entender aqui os grandes números e o lucro, o lucro líquido do trimestre foi um pouco mais aqui de 7 bilhões de reais. No trimestre anterior, um lucro de 6,8 e no segundo tri de 2021, 6,3, tá? Então está crescendo um pouco mais de 11% ano contra ano, um resultado positivo, mas vamos entender a quebra desses números aqui para ver o que está indo muito bem e o que o investidor deve ficar atento, tá? Bom, como de costume, eu deixo todos esses dados, as tabelas, gráficos, no meu canal do Telegram, então aproveita, entra lá, o link está aqui embaixo, já acompanha o vídeo com todos esses dados. E quando a gente começa a analisar o resultado de um banco, a primeira linha aqui que o investidor deve olhar é a carteira de crédito. O banco ganha dinheiro com crédito, ele toma dinheiro das pessoas, da rede dele, com uma boa taxa e empresta para os outros clientes, e opera essa diferença, que é o spread bancário. Quando a gente olha para a carteira de crédito do Bradesco, o que a gente vê aqui, tá? Quando a gente pega a carteira total, tá? Inclusive com aval, está crescendo 17,7%. Então está crescendo bem, Quando a gente compara com o sistema financeiro nacional, aí está crescendo um pouquinho acima da média. O Santander tem crescido bem abaixo, Então isso aqui é um dado positivo. Continua crescendo. E como é que ele faz dinheiro, Bom, aí ele tem a carteira de crédito, tem o spread, e a gente consegue chegar no resultado, que é a margem financeira, e nesse caso, margem financeira com o cliente, que é a linha desse resultado. Crescendo bem, 16,9 bilhões, no último tri, estava 15,8, ou seja, o spread está melhorando, uma Selic mais alta ajuda, tem uma competição mais saudável, os bancos conseguem aqui aumentar o spread, a gente tem visto isso nos dados do sistema financeiro. Em relação ao ano passado também, o número foi bem melhor. A gente está falando aqui de um crescimento de 25,8%. Mas quando você pega o consolidado da margem financeira, você vê um crescimento em relação ao ano passado não tão alto e em relação ao último tri, uma queda. E por quê? Porque tem essa linha aqui de resultado de margem com o mercado. O que é isso? É o quanto o banco faz dinheiro com o próprio dinheiro, tomando risco. Imagina que tem várias operações, uma mesa que dá liquidez, que toma risco como um investidor em todos os mercados, e aqui a gente tem um prejuízo de quase 600 milhões de reais. Ou seja, o mercado não está fácil para ninguém. A gente viu aqui uma diferença grande dos últimos trimestres, tá? Mas no consolidado a gente viu um crescimento ainda em relação ao ano passado. E aí a gente viu o quê? A PDD. A famosa provisão para devedores duvidosos, que não é o calote, mas é uma expectativa, tá? E aqui, como a gente tem visto nos bancos de forma geral, e no sistema financeiro, um aumento, tá? 5,3 bilhões, 4,8 no último, quase 3,5 aqui
no ano passado, quando a gente pega, né, o percentual do PDD, da PDD versus a carteira de crédito, subindo um pouquinho, mas dentro de um ciclo aqui. Tenho falado bastante, né? As provisões estão aumentando, né? É um ciclo, tem uma piora. Em 2020 os bancos fizeram rolagem, né? Alongaram os prazos, agora a gente tem aqui uma piora desse ciclo. Entretanto, a gente não está saindo de nenhuma normalidade, né? A gente pega aqui essa base histórica, né? Isso já foi 4 aqui. 4 é bem ruim e durante a pandemia, no pior momento aqui, bateu 5,4, tá? Mas é um ponto importante para o investidor ficar atento. E aí quando a gente olha, né, para os clientes que estão atrasados há mais de 90 dias, isso cresceu, então de forma consolidada aqui, né, de 3,2 para 3,5 da carteira de crédito do Bradesco. Quando a gente olha entre 15 e 90 dias, isso ficou estável, 3,6%. E a gente viu exatamente isso no resultado do Bradesco, né? Acima de 90 piorando e entre 15 e 90, né, se mantendo estável. Mas os bancos nossos, eles são super conservadores, né? O nosso sistema financeiro nacional é bem rígido. E aí quando a gente olha de forma geral para os balanços, né, eles estão bem provisionados, né? Eles têm, como eu disse, a provisão não é de fato um calote. Ele passa ali um resultado, né, um custo, e isso vai para o balanço. E aí a gente vê isso no índice de cobertura, né? Quando a gente vê aqui, quase 220, ou seja, 2,2 vezes o que está atrasado há mais de 90 dias já está separado para assumir como calote, tá? Então, de forma geral, nosso sistema é sólido. E aí, né, a gente chega aqui na linha de resultado bruto de intermediação financeira, né, que o grande resultado vem da carteira de crédito e a gente evolui para 2 pontos aqui importantes, né, que eu só vou passar para vocês, que são serviços. E isso chama atenção aqui, os bancos, né, continuam crescendo receita de serviço. No segundo TRI aqui, quase 9 bi, em relação ao ano passado crescendo 6,7. Um crescimento baixo, né, mas seguem crescendo, isso é importante diante dessa disputa que existe com os bancos digitais. E aí quando a gente olha para as despesas, de forma geral, né, se a gente consolidar todas aqui, a gente está falando aqui que o Bradesco conseguiu, em relação ao primeiro TRI de 22, ter uma queda de 1,5%, em relação ao passado, crescendo 4,9%. Então, os bancos estão conseguindo crescer, de forma geral, as carteiras de crédito, provisão um pouco pior, né? A carteira, a margem com o mercado, né, as tesourarias têm apanhado um pouco. E aí, serviços crescendo pouco, mas as despesas sob controle, né, crescendo abaixo da inflação aqui. Então, existe de alguma forma, né, um ganho real e aí a gente chega no lucro aqui de 7 bi. E aí, o que tem que olhar, né? O que o investidor tem que ficar atento? Bom, as provisões são pontos importantes, né? A gente tem que acompanhar isso aqui desde os dados do sistema financeiro. Isso aqui, como eu falei, é cíclico, mas é um ponto de atenção. Mas quando a gente olha aqui, né, pensar aqui no Bradesco, né, deve ser um ano em que ele deve gerar próximo a 28 bilhões de lucro. E aí, quando a gente pensa, né, nos dividendos, o que ele pode gerar de dividend yield, né, em 2022? Então eu coloquei essa sensibilidade aqui, entre 40% e 70% de distribuição. Os bancos ali, né, o Itaú e o Bradesco, sempre distribuíram na média 60%. No momento pós-pandemia, eles estão ainda com um payout reduzido, mas se a gente pensar aqui em 40%, a gente está falando de 6,3%, né, que é o que ele entregou nos últimos 12 meses. Se a gente pensar em 50%, 7,9%, 60%, 9,5%, 70%, 11,1%. É um bom dividend yield. E aí nesse mercado, né, eles são ativos, né, são empresas que se beneficiam do aumento de juros, né? O Banco Central acabou de fazer mais um movimento de aumento de juros, deve finalizar o ciclo em breve, mas eles acabam surfando esse bom momento e as taxas, né, de juros aqui no nosso mercado devem continuar altas, né? Mesmo que uma reversão no próximo ano aí, a gente não deve ter uma volta para aqueles 2%, aquele 2% foi fora da nossa realidade. Então, isso de alguma forma, né, ajuda os bancos. E aí a gente olha, né, para o valuation, pensando aqui em preço-lucro, Bradesco sendo negociado a pouco mais de 6 vezes. O lucro é descontado, né? Tá abaixo do Bradesco, historicamente sempre foi. Mas os bancos, de forma geral, estão descontados, tá, pessoal? Então, esses pontos que eu queria trazer para vocês, né? Os bancos continuam crescendo em função da carteira de crédito, uma melhora no spread, uma piora nas provisões, mas uma
uma questão cíclica, despesas crescendo abaixo da inflação, serviços crescendo, mas crescendo pouco, mas os dividendos continuam aqui crescendo de alguma forma, né? O payout tem aumentado desde 2020 e com múltiplos extremamente baixos, beneficiando, né? De forma geral, são ativos que se beneficiam da alta da Selic, né? Ou de um nível alto de Selic. Então, acho que esses são os pontos positivos, eu gosto bastante, acho atrativo. O meu preferido no setor é o Itaú, tá? Bom, eu vou deixar aqui também um relatório sobre os bancos da Levante. Como eu disse, tem sorteio de caneca e livro, basta comentar. E se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.